Bom dia, boa tarde, boa noite. Independente do momento que você acesse esse vídeo, estamos de volta na nossa aula número 2 do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós que iniciamos semana passada, na última terça-feira, abordando os livros que compõem o Pentateuco de Allan Kardec, iniciamos colocando que esse estudo será apresentado de uma forma didática, procurando ser claro, procurando não ensinar, mas dialogar com vocês. Inicialmente, para que a gente possa contextualizar o que iremos conversar a partir do capítulo número 1, colocaremos aqui alguns aspectos históricos contidos inicialmente no Velho Testamento, para que possamos interpretar melhor as passagens do Evangelho. Na semana passada, conversamos aqui sobre a Mesopotâmia, que foi o berço da civilização ocidental. Depois entramos um pouco nos aspectos que envolvem aquela região da Caldeia, colocando as características que envolvem esse povo. Até chegar numa pergunta que fiz, por que a gente estava falando tanto da Caldeia? Porque lá viveu o primeiro patriarca do povo hebreu, o grande Abraão, né? Abraão foi, digamos assim, o precursor de toda essa história. Ele recebe a comunicação espírita, uma comunicação que na época era interpretada como se fosse dos anjos, e nessa comunicação é dita a ele para que ele volte, saia dessa região da Caldeia e vá lá para o Rio Jordão, para que ele dê, digamos, início a toda essa descendência, uma grande descendência que lhe foi prometida. Segundo a comunicação, essa descendência seria mais numerosa que a poeira das estrelas, que a poeira das estradas e maior do que as estrelas do céu. O que deixou Abraão motivadíssimo, porque ter uma prole grande na época era um orgulho para todo chefe de família, principalmente ter filhos homens, né? E Abraão, que era casado com Saraí, ficou totalmente motivado e já juntou, digamos, essa família que até então é tão pequena, para que eles se dirigissem então para essa região. Inicia-se assim a história do povo hebreu, que segundo os historiadores pode ser dividido em 5 fases. O pré-mosaico, que vai do ano 3000 a 1400, o mosaico, que vai de 1400 a 1000 a.C., depois o terceiro período, que é essa denominação realmente, que vai de 1000 a 616 a.C., o quarto período, que vai de 616 a 546 a.C., e o quinto período de 546 até a expulsão do povo judeu. Todos esses relatos que eu estou colocando nessas nossas primeiras aulas está contido, como eu disse, no Velho Testamento, que é a síntese da história do povo hebreu.
No Velho Testamento, no conteúdo do Velho Testamento, vocês encontrarão a Gênesis, que narra o surgimento da vida e a formação do universo, o Êxodo, que é a saída do povo hebreu do Egito, Levítico, que tratam das leis e a organização do culto, Números, que apresenta o censo da população e a organização social, e o Deuteronômio, que são as leis e as instruções aplicadas por Moisés. Então, o nosso Abraão se dirige então para aquela região, saindo da região de Shinar, que é ali na Caldeia, e vai para onde se localiza Israel. Eu montei um esqueminha aqui para que vocês tenham uma visualização mais clara e facilite o entendimento daquilo que eu vou passar. Abraão, como todos sabem, como eu coloquei para vocês na última aula, era casado com Saraí. Os dois, já vivendo há muito tempo juntos, não tinham filhos, e Abraão, de certa forma, já estava ficando incomodado, porque ele estava seguindo todas as orientações que a espiritualidade passou a ele. Só que, e essa descendência tão numerosa, maior do que a poeira das estradas, não vinha? A Saraí não conseguia gerar filhos. Foi então que ela, verificando que não tinha condições de ter esses filhos, sugere a Abraão que tome por esposa a sua escrava Agar. Eles possuíam uma escrava de nome Agar, e a Saraí sugere que Abraão tome a escrava como genitora de um futuro filho teu. Aí que surge Agar na história. E é o que acontece. Abraão e Agar têm um filho de nome Ismael. Mas dentro das faculdades espirituais que Abraão possuía, frequentemente ele recebia comunicação espiritual. E uma dessas comunicações veio que o sucessor, o herdeiro de toda essa descendência que Abraão viria a ter não seria Ismael, mas seria um filho que ele teria com Saraí, que o nome deveria ser Isaac. Abraão ficou com isso em mente, apesar do sentimento muito forte que ele tinha por Ismael, e as coisas foram acontecendo. Ismael cresceu, Ismael tornou-se adulto e casou-se com Sara. É claro que toda essa infância e adolescência de Ismael, ele conviveu com esse irmãozinho que veio através da relação entre Abraão e Saraí, o Isaac. Havia muitas discussões entre eles, até porque, como todos sabem, na época a poligamia era algo que acontecia em várias famílias, era algo normal. Mas, enfim, os desentendimentos cresciam a cada dia. Até que chegou um ponto, é claro que se a gente for entrar em tantos detalhes, a gente vai ficar muito tempo nessa fase aqui dos aspectos históricos, né? Até que chegou um dia que a Saraí pediu que
que Abraão expulsasse Agar e seu filho da residência dessa família. Foi o que Agar fez. Foi que Abraão fez. Ele expulsou e os três saíram da casa, indo embora de forma definitiva. Na verdade, na sequência da história de Ismael, foi ele que daria depois origem aos povos árabes. Mas isso é uma outra história, né? Vamos continuando aqui. Saraí e Abraão agora com o filho Isaque. Isaque já jovem, chegando à época já de namorar. Enfim, ele conheceu uma menina muito bonita também, chamada Rebeca. Os dois namoraram, casaram e tiveram 2 filhos. Esaú e Jacó. Quem conhece dessa história sabe que é uma história muito bonita, um enredo fantástico, mas eu vou tentar resumir aqui para aqueles que estão agora se familiarizando com toda essa questão bíblica, né, da história. Esaú e Jacó eram irmãos gêmeos. Esaú era um menino, digamos assim, vamos colocar, se fosse agora na década de 60, lembro-se do termo playboy, era Esaú. Era um rapaz que gostava de se divertir, que gostava de, enfim, beber. As obrigações que ele teria dentro dessa herança de responsabilidades em relação ao seu pai Isaac, ele não assumia. Porque na época, a ordem das coisas acontecia da seguinte forma: o filho mais velho era o herdeiro da progenitura. E esse herdeiro tinha responsabilidades mais sérias. Na verdade, é como se fosse uma preparação para quando chegasse o momento dele herdar toda essa liderança que o pai já trazia. Mas Esaú não esquentava com isso. Ele queria mais a bagunça, ele queria se divertir. Quem tinha, digamos, as características dessa função era Jacó. Só que ele não era o herdeiro da cadeira, né? Quem estava direcionado a isso era Esaú. Mas tinha que ser respeitado. Era Esaú, era Esaú. A história se desenrola. Abrindo parênteses aqui. Enquanto Esaú era o preferido do pai, o Jacó era o preferido da mãe. Mas nada podia ser feito, né? Porque tinha que ser respeitado as regras daquela época. Um dia Esaú chegou do trabalho e Jacó estava sentado à mesa, se alimentando com um prato de lentilhas. Esaú pediu a Jacó que queria comer, porque estava com muita fome. Enfim, o diálogo foi longo, mas Jacó respondeu o seguinte para ele: ok, eu te dou esse prato, você pode comer, só que eu quero em troca a primogenitura que o papai está passando. Esaú estava morrendo de fome e falou: pode pegar, me dá o prato aqui. E foi o que aconteceu. Jacó ficou todo feliz, foi conversar com a mãe. Mãe, olha só o que eu consegui. E a mãe voltou a explicar para Jacó. Falou: Jacó, não é assim que as coisas acontecem. O irmão mais velho, vocês são gêmeos, mas quem nasceu primeiro foi Esaú. Então é ele que é o herdeiro da primogenitura. A não ser que seu pai, em determinado momento, abençoe você como o novo herdeiro. Mas pai, o meu pai não vai fazer isso nunca. Você vê o jeito que ele trata o Esaú. Vida que segue. Um dia, Isaac, já bem idoso, mas muito idoso, ele começou a ter problema de visão, ele já estava praticamente cego.
E todos perceberam que estavam chegando o momento de Isaac. Esaú não estava em casa. Esaú, menino todo cabeludo, cabelos longos, enfim. A Rebeca chama Jacó, coloca uma espécie de pele de lobo na cabeça de Jacó. Essa pele ia até quase na cintura. Ela leva Jacó até a beira da cama do Isaac. E o Isaac abençoa, dando ao filho a primogenitura. Isaac acreditava que ele estava fazendo isso a Esaú, mas não era, era Jacó. E a história muda a partir dali. Jacó passa a ser o novo patriarca, com o falecimento do pai. É claro, é óbvio que Esaú, quando sabe disso, quando ele descobre o que aconteceu, ele fica muito irritado. E essa história se desenrola por muitas páginas do Antigo Testamento. Jacó tem que fugir de casa, porque o Esaú praticamente quer matar o irmão. E, enfim, Jacó vai embora. Mas lá na frente eles se reconciliam, porque Esaú percebe que toda essa característica, o Jacó tinha tudo a ver com essa linhagem de atuação, digamos assim. E ele compreende, mas isso demora muito tempo, né? Mas vamos continuar aqui a história de Jacó. Jacó, então, passa a chegar aquele momento de se casar, de encontrar sua amada. E como na época as pessoas viviam, se relacionavam, digamos assim, entre parentes, né? Jacó fala assim, o seguinte, eu vou lá na casa do meu tio Labom, que ele tem muitas filhas, e eu acredito que eu vá encontrar aquela que será minha esposa, vamos colocar assim. Jacó vai. Ele vai durante muito tempo, aquela estrada deserta, até que quando ele está quase chegando na casa do tio, ele vê uma moça linda, linda, pegando água assim de um poço. E ele de imediato se apaixona por ela. Ele fala, meu Deus, que coisa linda, é ela. Mas enfim, ele saiu para ir até a casa do Lebon, né? Quando ele chega na casa do tio, ele pergunta, né, das filhas. E Lebon apresenta as filhas que possui. Dentre essas filhas, quem estava ali? Justamente aquela moça que ele encontrou no poço. O nome dela era Raquel. Ele já vinha maravilhado com ela desde que conheceu naquele trajeto. E agora volta a revê-la, fala, é ela. Falei, eu quero casar com essa moça. Tio, eu quero casar com ela. Eu descobri, o meu grande amor é a Raquel. O tio falou, não tem problema. Meu Deus do céu, tá fácil. Só que tem um porém para você casar com ela. Eu falei, o quê, tio? Eu faço qualquer coisa para casar com ela. Você vai ter que trabalhar para mim 7 anos se você quer casar com ela. Você vai ter que trabalhar para mim durante 7 anos de graça. Jacó aceita fácil. Me fala o que você tem o que você quer que eu faça, que eu vou trabalhar. E ele trabalha durante 7 anos de graça, esperando o momento para se casar com a Raquel. Chegou o dia do casamento. Na época, vamos nos ambientar com aquela situação. As moças se casavam todas cobertas, né? Todas paramentadas, e o casamento aconteceu. Foram para a lua de mel. Quando chegou na lua de mel, ele descobriu que ele não tinha casado com a Raquel.
Ele tinha casado com a Lia. A Lia era irmã de Raquel. Ele se esqueceu que, dentre tantas regras existentes, a mais nova não se casava antes da mais velha. Era uma sequência. Primeiro a mais velha, depois depois vinha as seguintes, as que tinham nascido depois. E era a vez da Lia. E ele casou com a Lia, né? Imediatamente ele voltou lá, falou, tio, poxa, era a Raquel. Eu gosto da Raquel, eu estou apaixonado pela Raquel. Aí o tio dele falou assim, não tem problema, você pode casar com a Raquel. Ele falou, posso mesmo, tio? Ele falou, claro que pode, mas você tem que trabalhar mais 7 anos de graça para mim, se você quer casar com a Raquel. Jacó estava tão apaixonado que aceitou mais uma vez. Ok, tio, eu trabalho 7 anos de graça para que eu possa casar com a Raquel. Iniciou-se, digamos assim, mais um novo período de muito trabalho, sol a sol, para que Jacó pudesse se casar com a Raquel. É claro que durante esse período, muitas coisas aconteceram. Ele teve filhos com a Lia. Na verdade, teve 6 filhos. Rubens, Simeão, Levi, Judá, Isacar e Zebulon. Mas um dia chegou. O dia chegou. 7 anos se passaram. Enfim, Jacó consegue casar com a amada Raquel. Esse amor foi retratado num poema de Camões chamado Serrana Bela, que mostra de forma muito bonita esse amor que Jacó teve por Raquel, essa fase dos 7 anos esperando para, enfim, acabou casando com a Lia, depois mais 7 anos para casar com a Raquel, mas enfim ele conseguiu. E conseguiu tendo, digamos assim, 2 filhos com a Raquel, o José e o Benjamim. E aqui a gente vai chegando no novo personagem, José, que é o que a gente vai contar no nosso próximo encontro. José era um menino, digamos assim, um pouco diferente dos demais. Ele tinha algumas sensações diferentes. E essas sensações diferentes acabaram, digamos assim, atrapalhando o relacionamento com os seus irmãos, aqueles irmãos que tinham como mãe a Lia. Por quê? José tinha uma proximidade do pai e vivenciava algumas experiências diferentes. E os irmãos se incomodavam com essa atenção que Jacó dava para o filho. Mas isso é uma historinha que a gente vai contar no próximo encontro. Muito obrigado a vocês e até a semana que vem.